Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, quero pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, tá? No final do vídeo também deixe teu comentário, teu like, que é muito importante para nós, tá bom? Pessoal, vamos falar aqui hoje sobre o TSE, o STF, né? Vamos conversar sobre uma matéria que saiu no UOL, tá? Que diz o seguinte aqui, ó: TSE levará ao Congresso proposta de regulamentação das redes sociais, né? A gente já sabe aí que as coisas no Brasil estão mudando, né? E que você não pode mais ir nas redes sociais e falar o que você gostaria de falar, o que você às vezes pensa. Você não pode mais falar e dar a tua opinião, né? Mesmo sem lei para crime de opinião, porque o Brasil não tem lei para punir crime de opinião. Não tem uma lei ainda que pune esse tipo de que pune uma expressão de liberdade. Não tem. Essa é a verdade. Então, mesmo assim, pessoas estão sendo punidas por expor as suas opiniões, tá? Eu sou de direita, mas eu não concordo com isso, tá? Nem para a esquerda e nem para a direita. Não concordo que você não possa mais expor a sua opinião, seja ela qual for, desde que você não ofenda ninguém, ou desde que você não venha prejudicar ninguém com essa sua opinião. E que se acontecer isso, no caso você dar uma opinião ou falar qualquer coisa que venha ofender, já tem, para isso tem lei. A pessoa passa, né? Cidadão passa por um processo, tem direito aí a uma indenização, certo? Mas hoje em dia, pessoas que estão colocando aí as suas opiniões estão tendo as suas casas invadidas aí pela Polícia Federal, estão sendo multadas, multas milionárias, né? E com uma situação que é completamente inconstitucional. Por quê? Porque a gente não tem lei para isso. Isso antes não era crime no Brasil. Agora estão tentando criminalizar, mas sem ter uma lei que puna isso. E até numa sabatina que o Rogério Marinho teve na Globo, eu esqueci o nome da apresentadora, mas se você quiser você pode entrar no site da G1 e dar uma olhadinha, que tá lá ainda essa entrevista, essa sabatina que ele foi questionado. Ela falou sobre isso, ela falou sobre crime que estão usando a internet para cometerem crime de falar, ela questionou sobre isso e ela questionou não. Ela falou: você que é um democrata, me admira de você como um democrata, você apoiar esse tipo de coisa. Então ele respondeu o seguinte: olha, eu não apoio esse tipo de coisa. O que eu defendo é que vão começar a criminalizar a expressão de liberdade de expressão. Então vamos fazer uma lei para isso, para que o cidadão saiba por que está sendo punido, por que a polícia está invadindo a casa dele, por que ele está sendo multado. E é coerente o que ele fala. Por quê? Porque você entra ali na internet e você fala, de repente você não sabe que às vezes tem gente que está falando coisas que não pode falar sem saber que não pode falar, tá? Porque simplesmente não tem crime. Tanto que muitas das pessoas que foram penalizadas por isso, muitas mesmo das pessoas foram penalizadas por isso, os advogados não tiveram acesso total do processo. Por quê? Porque não tem crime. Não tem crime, simplesmente isso. Então, né? Então aqui eu peguei essa notícia aqui que saiu no portal UOL,
que tá aqui, ó. Por que eu peguei? Porque justamente começou esse negócio pelo TSE. E na época, a ministra do TSE, ela falou o seguinte, olha, foi proposto ali no TSE, no STF, que algumas coisas não poderiam ser colocadas na internet na época de eleição, né? Sobre aquelas... não podia falar que o Lula tinha feito isso, feito aquilo outro. Não podia falar também que o Bolsonaro... sobre fake news. Então ela falou o seguinte, olha, a ministra Carmen Lúcia, tá? Olha, isso é censura. Tá? Inclusive essa fala dela foi muito assim... falada, né, por várias mídias e tudo, porque ela falou o seguinte, olha, isso é censura, mas se é só para essa época de eleição, então tá bom, mas só para essa época de eleição, tá? A eleição já passou, já estamos no ano de 2023, né? E, no entanto, a censura, ela, nas redes sociais, ela não parou. Muito pelo contrário, eles estão cada vez mais, eles estão acirrando cada vez mais, de tal forma que os jornais estrangeiros estão falando sobre a censura no Brasil. Inclusive, tem um mapa aí de um site que faz pesquisa, que o Brasil já está no mapa, tá, de países que não são livres, não são mais livres, né? Porque a partir do momento que você tem que usar um VPN para falar com pessoas de outros países, porque estão censurados, estão bloqueados de exporem as suas opiniões no YouTube, na internet aqui no Brasil, isso aí é o quê? Isso aí caracteriza a censura. E a censura é a mãe da ditadura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado. Muitas pessoas falavam que o Bolsonaro ia ser um ditador. Ia ser isso, ia ser aquilo. Inclusive, esses dias teve um comentário aqui no meu vídeo que o camarada, eu acredito que ele não vive no Brasil. Porque ele colocou o seguinte... que o Bolsonaro era um ditador e que no Brasil não poderia ter ditadura, fim da ditadura no Brasil, não sei o que. Cara, acorda. Durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro desfez alianças petistas com ditadores, tá? E o Lula entrou e já começou todo o acordo, já começaram a conversar tudo de novo. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Chile, tá? Então, tem uma coisa que você não pode acusar o governo Bolsonaro, é de ditador. Porque, olha, que eu vi esse camarada, o presidente da República, o ex-presidente da República, Bolsonaro, falavam o que queriam para ele. Ele não processou ninguém, tá? Para Michele Bolsonaro também falavam horrores. Eu não vi notícias deles processarem. A Janja, só depois que o Lula assumiu, a Janja já processou 3 pessoas que falaram alguma coisa sobre ela ou sobre o Lula, tá? Então, gente, assim, ó, a gente tem que ter um pouco de coerência até nos comentários, porque pelos comentários que eu recebo aqui nesses meus vídeos, eu consigo ver a pessoa que tem caráter e a que é mau caráter. Porque a pessoa que diz que o Bolsonaro saiu e agora não vai ter ditadura no Brasil, essa pessoa vive dentro de uma caverna. Ele não liga a TV, ele não assiste nada. Porque se você tem encontro com ditadores, você é o quê? Meu amigo, acorda. Você bateu com a cabeça forte, tá? Então, assim, a gente tem que prestar atenção, porque a gente acha assim, né? Aconteceu com meu vizinho e nunca vai acontecer comigo. Não é assim.
vai chegar em todo mundo, tá? Presta atenção. Ó, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, pretende levar ao Congresso uma proposta para regulamentar as redes sociais para combater uma captura das plataformas por populistas de extrema direita, tá bom? Presta atenção, quem está noticiando não é uma Jovem Pan, não é a Gazeta do Povo, não é um jornal de direita, tá? Quem está noticiando isso aqui é o portal UOL, que quem é de esquerda deve saber muito bem o que é o portal UOL, tá bom? Olha só, afirmou o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira, tá? Abre aspas. Nós adotamos várias medidas que agora levaremos a partir de uma comissão instituída no Tribunal Superior Eleitoral, ao Congresso Nacional, mecanismos de regulamentação das redes sociais. Gente, a gente não tá na China. Disse Moraes em conferência empresarial organizado pelo Líder, grupo fundado pelo ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, em Lisboa. Moraes, que participou do evento por videoconferência, também disse haver necessidade de instrumentos nacionais e internacionais para responsabilizar autoridades que atacam a democracia por dentro e para combater o tráfico internacional de ideias contra a democracia. Abre aspas para a palavra do ministro, tá? Nós precisamos fortalecer para o futuro. E esse fortalecimento não é um fortalecimento que deva ser realizado somente na legislação interna de um país. Nós precisamos analisar uma legislação internacional de defesa da democracia, defesa do Estado de Direito, das instituições, acrescentou Moraes, tá? Moraes defendeu, por exemplo, que as plataformas de redes sociais deixem de ser consideradas empresas de tecnologia e passem a ser vistas pela lei como companhias de mídia, podendo assim ser responsabilizadas pelo que publicam. Abre aspas. O que se defende é que as mídias sociais deixem de ser consideradas empresas de tecnologia e passem a ser consideradas ou que tenham a mesma responsabilidade de uma empresa de mídia tradicional, afirmou. A responsabilização por abusos na divulgação, na veiculação de mídias fraudulentas e discurso de ódio não pode ser maior, mas também não pode ser menor do que das restantes mídias tradicional. O ministro disse ainda que quem tem coragem de publicar discursos de ódio também precisa ter coragem de ser responsabilizado por isso. Tá? Olha, fala aqui, ó. As plataformas de redes sociais foram nos últimos anos ferramenta para divulgação de notícias falsas e para convocação de atos antidemocráticos, como ocorreu nos ataques do 8 de janeiro. Bom, a entrevista aqui, essa notícia, ela é bem longa, tá? Eu não vou ler tudo, porque não vale a pena ler. Gente, uma coisa assim, eu vou falar para vocês uma coisa assim, ó. A gente tá passando no Brasil, a gente está correndo um risco tão grande no Brasil. A gente está correndo risco, assim, a gente tá flertando com a ditadura no Brasil, tá? Olha, vocês acham que a Venezuela pensava de estar nessa situação que ela está hoje? Vocês pensavam? Vocês acreditam nisso? Gente, eu tenho certeza que se a Venezuela pudesse entender que estaria hoje nessa situação, tá? Eu tenho certeza absoluta que a Venezuela, que eles não teriam ficado de braços cruzados igual estão muitos brasileiros, porque muitos brasileiros acham que tá tudo ok,
tá tudo certo. Não é com a gente, é com a direita, é a extrema direita. Meu amigo, vai chegar em todo mundo, tá? Vai chegar em você, vai chegar na tia do Zap, vai chegar na dona de casa, vai chegar. Eu só fico assim porque eu fico pensando assim. Uma coisa, uma notícia que saiu na BBC News, que eu vou trazer aqui para vocês, eu penso a mesma coisa. Eu não entendo como que foi atribuído tanto poder a uma pessoa só. Não é só eu que não estou conseguindo entender isso, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o que fala, tá? Ó, o Marcelo Van Harten, ele sempre traz aí nas suas redes sociais, tá? Notícias assim de primeira mão, tá? E muito bem assim estruturadas as notícias dele, tá? Ó o que ele postou aqui, ó. Se você quiser acompanhar, você entra aí no Instagram, tá? Do Marcelo Van Harten, que fala o seguinte aqui, ó. Censura, tá? Tá aqui um pôster, ó, como censura, tá? Presta atenção que tá acontecendo no Brasil, que não é brincadeira, tá? Você que é de direita, você que é de esquerda, você que é de centro, você que não entende nada de política, você que não tem partido, presta atenção que isso aí vai pegar todo mundo. Não vai respingar só de um lado. Presta atenção que depois que o regime é implantado no país, ninguém vai conseguir tirar. Olha só, o antagonista, tá? SECOM institui estrutura governamental para fiscalizar fake news. A ação será encabeçada pela Coordenação Geral de Liberdade de Expressão e Enfrentamento à Desinformação. O ato foi publicado hoje no Diário Oficial, tá? Olha o que ele fala aqui, o Marcel Van Harten, tá? Ele fala o seguinte aqui, ó. A ameaça está sacramentada. O governo Lula passará a ter um departamento de promoção de liberdade de expressão, que entre as suas divisões estão coordenação de liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação, e a coordenação política da liberdade de expressão e enfrentamento à desinformação. A novidade está no Diário Oficial da União, assinada pelo ministro-chefe da Secretaria e da Comunicação Social, tá? Olha só, querem mais autoritarismo do que isso? Ele questiona, tá? Decidir o que você pode ou não falar, o que você pode ou não dizer sob o pretexto de enfrentamento à desinformação? Isso é censura. O Brasil já vive sob censura por parte do ministro do STF. E agora os petistas se acham no direito de interferir na opinião dos brasileiros. A nossa democracia está sendo vilipendiada diariamente. O Congresso não pode mais silenciar diante de tantos ataques à liberdade de expressão do cidadão prevista na Constituição. Não me calarei jamais frente a todos esses desmandos e seguirei atuando em defesa do Estado de Direito, da nossa liberdade, tá? Eles querem censurar as pessoas para defender uma democracia. A democracia que eles querem defender calando o povo, eu não sei qual é. Eu não conheço uma democracia desse jeito, me desculpa. Isso para mim tem outro nome, tá aqui na própria entrevista do antagonista. Censura. Gente, isso é muito sério, isso é muito grave, tá? E o povo brasileiro tá brincando com isso, sabe por quê? Porque acham que não vai chegar neles, acham que tá tudo certo, tá tudo ok. Olha, quando realmente quiserem fazer alguma coisa, vai ser tarde, tá? Eu falo isso e eu vejo isso com tristeza, tá? Porque você não ter liberdade de você falar o que você pensa, acabou o país, tá? Acabou o país, simplesmente
Quando você não tem liberdade de falar o que você pensa, porque se você falar, você corre o risco de ser preso, você corre o risco de... Gente, não sei onde que estão tentando chegar com isso, tá? Só vou falar pra vocês o seguinte: tem muita gente que tá quieta, não tá falando nada, tá tudo bom, tá tudo certo, porque ainda não chegou em você, mas vai chegar. Não vai demorar para chegar, tá? Eu tô procurando aqui para pegar para vocês uma outra postagem, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma outra postagem do deputado federal, tá? Do Marcel. Vocês vão ver aqui, tá? Eu vou mostrar, tá? No Instagram dele. Se você quiser, você olha ali, tá? Deixa a tua opinião sobre isso. Porque é importante, gente. Isso aqui é importante demais. As pessoas estão deixando passar, mas isso aqui é muito sério, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele questiona o STF, tá? Ele fala o seguinte, ó: quer propor projeto? Eleja-se. Juiz julga, não legisla. As coisas estão tão fora de ordem no Brasil que um juiz do STF, tá? Ele tá propondo um projeto, gente, um projeto de lei para o Senado. Da onde? Alguém me diz, alguém, por favor, alguém que não esteja, porque eu acho que eu tô ficando louca. Às vezes eu acho que eu tô ficando louca. Alguém que esteja em sua sanidade mental, me diz, pelo amor de Deus, aonde que um juiz do STF, tá, tem a prerrogativa para propor projeto de lei no Senado. Onde a gente vai parar? Onde o Brasil vai parar? Gente, eu vou ler aqui para vocês. Olha, ele falou o seguinte aqui, ó: Moraes anuncia projeto de regulação das redes sociais. Presidente do TSE vai encaminhar o texto ao Congresso Nacional. Dedicadamente, ele fala aqui, o Marcel, tá? Dedicadamente, Alexandre de Moraes quer ser o censor da República. A Constituição é bem clara sobre os direitos de liberdade de expressão. Gente, a gente tem uma Constituição que está sendo rasgada. Tá? A Constituição brasileira está sendo rasgada por quem deveria defender ela com unhas e dentes. A Constituição é bem clara sobre os direitos da liberdade de expressão do cidadão. No caso em que a pessoa venha cometer um crime, ao se expressar, há como puni-la dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora, definir previamente o que pode ou não ser dito significa apenas uma coisa: censurar. Não tem outra palavra. Caso esse projeto realmente chegue ao Congresso, trabalharei incansavelmente para que a Constituição seja respeitada e não tenhamos nenhum retrocesso contra a nossa liberdade de expressão. Apesar das constantes distorções e desrespeito ao que está na Constituição, esforço que cabe ao Parlamento legislar. Portanto, ministro Alexandre de Moraes quer propor projeto? Eleja-se. Juiz julga, não legisla. Ele está mandando aqui esse recado para o juiz que já passou de todos os limites. Só que agora ele está passando um pouco além, porque agora ele está indo além, ele está simplesmente... Ele quer criar lei. Ele quer propor lei, ele quer... Gente, ele é um ministro do STF. O STF não tem que ter esse protagonismo político, pelo amor de Deus. Eles têm que estar isentos, eles têm que ser isentos. Eles têm que ser isentos, eles não podem puxar lado. E tá muito claro, gente.
que eles têm um lado. Isso não vai funcionar no Brasil. Algo muito ruim vai acontecer, não tem como dar certo. Porque o Brasil, não é uma ditadura. O Brasil não vive uma ditadura. O Brasil a gente não vive no comunismo no Brasil, a gente vive num Estado democrático de direito. Aqui não tem lei que puna liberdade de expressão, não tem. Aqui você tem que seguir o devido processo legal. Existe uma Constituição aqui que está sendo totalmente rasgada. E eu fico me perguntando, quem é que vai colocar as coisas no Brasil a voltar a funcionar como era antes? Legislativo, judiciário, executivo, cada um tem o seu lugar no país, para que o país corra e anda na direção certa. Não tem como o judiciário querer tomar para si esse protagonismo todo ao ponto de agora querer criar leis. Gente, pelo amor de Deus, tá? Olha, as coisas estão muito complicadas no Brasil. De um jeito. Quem vai barrar o Alexandre de Moraes? Quem? Quem é que vai parar ele? Gente, tem que parar, porque assim não tem como isso aí, entendeu? Você imagina assim, ó. Ele multou, o Alexandre de Moraes multou o Telegram em 1.200.000, tá? Porque ele mandou o Telegram bloquear a rede, o perfil do Nicolas Ferreira. Então o Instagram, o Telegram mandou um questionamento, questionou ele. O Telegram falou o seguinte: é para bloquear a publicação ou o perfil? Porque se tiver que bloquear o perfil, tá, vai constatar como censura. O Telegram não estava errado de falar isso, porque é verdade. Se você posta uma coisa que não é certo, a rede social ela pode apagar aquela postagem sem problema nenhum. Agora, apagar o perfil inteiro de uma pessoa porque postou uma coisa que não era de acordo com o que o Alexandre de Moraes acha que tem que estar nas redes sociais? Gente, pelo amor de Deus. Então, o Telegram questionou ele nem respondeu o Telegram. Ele multou o Telegram, ele aplicou uma multa de 1.200.000 reais no Telegram. O Telegram pagou a multa para ele, tá? E não cumpriu a ordem dele. Sabe por quê? Porque o Telegram não é brasileiro. Sabe o que vai acontecer no Brasil se o Alexandre de Moraes não parar? Para você que acha que não vai chegar em você, tá? Para você que tá aí, que acha que tá tudo bem e ele tem que fazer isso mesmo. Porque eu já ouvi muito comentário disso aí. Que o Alexandre de Moraes tá certo. Que o Alexandre de Moraes, que tem, do jeito que tá o país polarizado, não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa para você. As redes sociais não são brasileiras, tá bom? YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, o Rumble, tá? VPN, tá? Você sabe muito bem. Simplesmente sabe o que eles vão fazer? Eles vão sair do Brasil, tá? Vão sair, não vão mais deixar disponibilizado. Acabou o WhatsApp. E daí? E se eles simplesmente se recusar a não fazer parte disso? Porque se eles aceitarem fazer parte disso, eles vão estar contribuindo com a censura no Brasil. E não é todo mundo que quer se misturar com esse jogo sujo, com esse jogo podre, tá bom? Porque isso pra mim é uma coisa podre. Tentar pegar um país que é democrático, tá? E tentar calar um povo por conta de opinião política, ou seja lá qual for a opinião, isso pra mim é podre, tá? E eu digo pra você, isso não vai dar bom, não vai dar bom, tá? A não ser, tá, que o brasileiro seja muito burro, e eu acredito que não é.
Deixa eu falar uma coisa pra você. O Lula, tá? Segundo as urnas eletrônicas, o Lula teve mais de 60 milhões de votos, correto? O Bolsonaro, segundo as urnas eletrônicas, teve mais de 58 milhões de votos, correto? Só que nesse 58 e 60 milhões, vamos dizer assim, faltaram 30 milhões de pessoas que não foram votar, tá? Essas 30 milhões de pessoas, nem eu e nem você sabemos dizer se elas são de direita ou de esquerda. Agora deixa eu te falar uma coisa, tá? Eu conheço gente que é de direita, gosta do Bolsonaro e não foi votar porque não conseguiu arrumar o título de eleitor, tá? Conheço muita gente. Você acha que as 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e parte dessas 30 milhões que não foram votar, você acha que essas pessoas vão aceitar ser censuradas dessa maneira? Você acha? Não vão, tá? Você que é de esquerda, se você topar ser censurado, ser cachorrinho do STF, aí é problema seu. Eu tenho certeza pra você, eu tenho certeza no que eu tô te falando aqui. A direita não vai aceitar. Tanto que tá aqui, ó, o deputado, tá? Já falando, já questionando o STF, mandando uma mensagem direto pro Alexandre de Moraes aqui, ó. Ministro, portanto, ministro, aqui, ó, apesar das constantes distorções e desrespeitos ao que está na Constituição, reforço que cabe ao Parlamento legislar, ou seja, criar lei é o Parlamento, não é o STF, pelo amor de Deus. Portanto, ministro Alexandre de Moraes, quer propor projeto? Eleja-se. Eleja-se. Juiz julga, não legisla. Os senadores, tá? Os senadores, os deputados federais, eles são colocados ali pelo povo, é voto público. É o meu e o teu voto. O juiz, ele não é eleito por ninguém. Ele é indicado, é uma indicação. É um amigo de um amigo que vai lá e indica e eles colocam o camarada lá. Tá? O que um cara que não é nem eleito pelo povo quer mandar no país? Não, gente, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui, tá, em violência, pelo amor de Deus, violência eu sou completamente contra, tá? Esse negócio de violência, esse negócio que aconteceu ali no dia 8 de janeiro, de umas pessoas quebrar, eu sou totalmente contra isso aí. Eu já falei em outros vídeos aqui, eu já fui nessas manifestações que ocorreram, eu acho que fui umas 6 vezes aqui perto com meu marido. Mas se por acaso eu visse qualquer movimentação de briga ou de qualquer coisa, eu já ia sair fora e vir embora, porque eu não sou a favor dessas coisas, tá? Mas a gente não pode aceitar esse tipo de coisa no Brasil. Por quê? Porque aonde a gente vai parar com isso? Quando vai conseguir parar? Não vai conseguir parar, entendeu? Quando eu falo que a gente não pode aceitar, tem vários jeitos aí pelas vias judiciais, né? Que a gente pode fazer um abaixo-assinado, qualquer coisa, mas isso aqui a gente não pode deixar acontecer. Poxa, já pensou você? Isso aqui é uma censura totalmente assim, explícita para quem quer ver o que está acontecendo. Isso aí é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum, sabe? Eu acho, eu não sei nem o que falar, porque é uma coisa tão ridícula, mas tão ridícula, gente. Pensa que o próprio deputado aqui tá falando para ele: olha, o teu trabalho, tá, é julgar. Deixa a gente trabalhar, não se mete no nosso trabalho não. Fica na tua, faz o teu papel, faz o teu que você é pago para fazer. Igual o PGR lá. O PGR, o Alexandre de Moraes pegou e mandou a Polícia Federal ouvir o Anderson Torres. E não era ele que tinha que fazer isso, era o PGR.
Aí o PGR mandou um recado para ele, saiu aí nas notícias, falou: olha, não ultrapasse as linhas não, né? Não ultrapasse as linhas, pediu para, por favor, o STF não ultrapassar as linhas. Gente, onde que a gente vai parar com isso? É muito poder atribuído a um homem só, tá? A uma pessoa só. Isso aí não é bom, isso aí não é legal, e eu tenho certeza como isso não vai acabar bem, tá? Deixa aí o teu comentário, não esquece de deixar o teu like, tá? Se inscreva no meu canal, me dê a tua opinião com educação e com respeito, por favor, tá bom? Obrigada e fiquem todos com Deus.